choro, levantar de mãos, receber oração. Isto é o arrependimento bíblico, o que significa conversão verdadeira, Pastor Marcos. Infelizmente, queridos, as igrejas têm se esquecido. E não dá para nós criticarmos igreja A ou igreja B na nossa própria igreja, né? Quantas vezes você vê o convite para arrepender-se ou então para se converter? A gente vê convite para ser renovado, para receber, vê convite para ter vitória, vê convite para vencer, mas cada vez menos nós vemos esta palavra: arrependam-se e convertam-se. Por quê? Porque não é uma mensagem popular, não é o tipo de mensagem que faz sucesso, não é o tipo de mensagem que agrada as pessoas, porque justamente, como nós vamos conversar aqui, o arrependimento ele traz tristeza. Olha só, você vai para a igreja para receber alegria, a gente fala, a alegria do Senhor é a nossa força, mas o arrependimento por si traz tristeza. Porque, na verdade, quando você pega essa palavra, né, a alegria do Senhor é a nossa força, você tem que entender que antes de haver alegria, houve ali tristeza, houve ali choro e houve ali arrependimento. Não é possível nós nos alegrarmos no Senhor sem primeiro nós termos o arrependimento e a conversão. E, irmãos, por que arrependimento e conversão? Porque todos nós estamos debaixo do pecado. Esse é o problema. O grande problema da humanidade, hoje eu falava com uma pessoa, o grande problema da humanidade reside no pecado. É o pecado que traz violência, é o pecado que traz problemas sociais, é o pecado que traz doenças, é o pecado que traz morte. O problema da humanidade centra-se no pecado. Nós temos que entender isto, queridos. E aí, quando eu falo em pecado, é transgressão da lei de Deus. É transgressão dos mandamentos de Deus. Ah, mas eu sou cristão há tantos anos. Eu quero perguntar aqui para você: você tem guardado todos os mandamentos? Você tem guardado o sábado do Senhor? Você tem guardado os mandamentos que nos falam sobre não comer carne de porco, por exemplo? Você tem guardado o mandamento que fala sobre ser batizado em nome de Jesus? Você tem guardado o mandamento que nos fala para as mulheres sobre usar o véu? Isso não precisa fazer. Como não precisa? Estude um pouco mais as Escrituras e você vai perceber que todos esses estão no rol de mandamentos. E se eu estou transgredindo e estou em pecado. Então, querido, eu preciso me arrepender. Por quê? Se não há arrependimento, se não há conversão, não há salvação. Você não tem as demais bênçãos de Deus, porque a maior bênção que a pessoa pode receber é a salvação. Todo demais torna-se pequeno diante dessa maior bênção que você pode receber. Então, por isso, é tão necessário arrepender-se. Mas o que é o arrependimento? Não sei se já aconteceu com você, presbítero Maciel, pastor Misael, e você que está nos assistindo, se você pudesse voltar atrás, você pudesse revisitar a sua vida, você mudaria o quê? O que você mudaria? Eu tenho certeza que não há uma pessoa que está assistindo aqui que, na sua sinceridade, possa falar que não mudaria nada. Sempre há um motivo para a gente mudar alguma coisa. E mudar alguma coisa por quê? Porque não deu certo, porque fez errado. O arrependimento
parte do mesmo princípio. O pastor Misael aqui falou, o arrependimento foi a mensagem central de João Batista. Ele dizia, arrependei-vos, raça de víboras. Ele ainda era mais firme, né? Eu penso em João Batista nas igrejas. Eu penso que João Batista teria uma igreja cheia para pregar aí. Duvido. Arrependei-vos, raça de víboras. Ele era duro. Mas a mensagem central dele era o arrependimento e ele preparou a vinda nada menos do que do Messias. Nós estamos agora preparando a volta do Messias. E qual tem sido a nossa mensagem? João Batista foi o último dos profetas. Mas Jesus, o pastor Misael citou aqui, o âmago da pregação dele foi arrependei-vos. Lá em Marcos, capítulo 1, 14 e 15, quando Jesus começa a pregar, ele começa a falar, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Os discípulos pregaram arrependimento. As pessoas ouviram aquela pregação maravilhosa de Pedro e se perguntaram, o que vamos fazer? E Pedro, a primeira coisa que falou foi, arrependei-vos. Paulo, ele falou, é necessário que todos, sejam judeus, sejam gentios, arrependam-se. Então, queridos, entendam uma coisa, não é possível viver bênção alguma sem dar ouvido a essa palavra. É necessário que todos arrependam-se. O que é arrependimento? Arrependimento é uma palavra grega chamada metanoia. Nós fizemos aí, durante muito tempo, entre os jovens, um culto, né, cujo nome era metanoia. E, às vezes, a gente não para pensar. Arrependimento, no grego, é metanoia. Noia é mente. E meta seria algo como depois. Então, a mente depois, literalmente. Em que sentido? No sentido de como está a sua mente depois de ouvir a palavra de Deus. Depois de ouvir a palavra de João Batista, a palavra de Jesus. A mente depois, no sentido absoluto de ter uma mudança na sua mente. De compreender o que é certo e o que é errado. No sentido de você ter uma mudança não apenas intelectual, mas uma mudança total. É este, queridos, o espírito da lei e dos profetas. A experiência de Israel. Como assim? Deus, ele deu várias ordens para que Israel soubesse como cultuar, como adorar a Deus. Ou seja, Israel para entrar na presença de Deus, Israel para estar diante de Deus, Israel para cumprir o grande princípio, que era restaurar a comunhão com Deus perdida lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou e se afastou de Deus. E aí entrou a morte, entrou a destruição, entrou a doença, entrou todos os problemas do mundo. Então Israel deveria adorar a Deus. E para adorar a Deus, um dos elementos fundamentais era expressar o arrependimento. Não dá para adorar a Deus sem expressar o arrependimento. Então tem muita gente cantando louvores, queridos, e se condenando. Por quê? Porque para você entrar na presença de Deus, você precisa entrar com arrependimento. Entre os elementos rituais, cultuais, Deus ordena para Israel jejum em assembleias solenes. Isso não é simplesmente a prática do jejuar como um quebrantamento da carne, que a gente faz no dia a dia, mas em determinadas ocasiões, em determinadas assembleias solenes, eles eram instados a jejuar. Todo o povo jejuava. Tinha um prazo para jejuar. Por quê? Porque esse jejum expressava a sua tristeza pelo que eles haviam feito. O arrependimento
era expresso no uso de algumas roupas. A Bíblia fala em vestir pano de saco em vez de roupas normais. Então é uma roupa rústica, era uma roupa que machucava, era uma roupa que demonstrava que a pessoa nada era. Jogar pó e cinza sobre a cabeça, uma forma de reconhecer o seu erro e aonde você foi parar. Jó fez isso no capítulo 42, verso 6. Cantar determinadas canções específicas que estavam na inódia de Israel, mostrando a tristeza pelo pecado. E havia dias específicos de convocação que mostravam, ou que o povo era chamado, né, a se arrepender. Tudo isso, queridos, era como uma sombra, era um símbolo de algo que devia acontecer com eles. E o que devia acontecer? Uma mudança de mente, primeiramente. E essa mudança de mente não é mudança intelectual, é o reconhecimento geral, que envolve nós reconhecermos que estamos errados, reconhecermos que transgredimos os mandamentos de Deus, reconhecermos que não pecamos simplesmente contra pessoas. Lá no Salmo 51, Davi, ele fala o seguinte: pequei contra ti, somente contra ti. Será que Davi achava que Batseba e Urias, aqueles que ele havia ofendido, Batseba por ter adulterado com ela, Urias por ter, né, não só tomado a sua esposa, mas enviado ele à frente do campo de batalha para morrer, um assassinato deliberado? Será que ele não tinha noção que ele havia entristecido eles? Tinha noção. Mas, irmãos, pior do que machucar o nosso próximo é saber que tudo que fazemos para o nosso próximo afeta Deus, afeta o autor da vida, afeta o grande Senhor que nós proclamamos amar. Então, meus queridos, o pecado, e todo pecado, afeta Deus. Contra Deus, nós pecamos. Davi reconheceu isto. Então, reconhecer o seu pecado, se entristecer, chorar, lamentar realmente, isso deve doer, irmãos. Né? A gente fala em mudança de mente, mas quando você pega biblicamente falando, né, você não fala só em algo intelectual, mas é o teu ser inteiro. Né? O coração era o centro, né, da vida, mas para o homem bíblico, o coração englobava a mente também. Ou seja, segundo o teu entendimento, segundo os teus sentimentos. Então é você reconhecer que você errou, e isso deve te entristecer. É tão grave, é tão pernicioso, tão maldoso, que deve nos entristecer. E finalmente, deve nos levar à mudança. Conversão é como se eu estivesse andando num sentido e eu percebo que aquele caminho não vai me levar aonde eu devo ir de fato. Então eu dou meia volta. Não, eu não permaneço naquele caminho. Eu volto atrás e eu vou para outro caminho. Conversão é isto, é mudança. Queridos, não existe arrependimento verdadeiro sem conversão. Por isso, ir lá na frente, chorar, levantar as mãos, aceitar Jesus, isto não significa arrependimento. Se não houver conversão, não há arrependimento. A palavra de Deus diz que o arrependimento, segundo Deus, produz tristeza e produz mudança. Então tem que haver a mudança. As pessoas se perguntam como conseguir isto. Mas isto é obra
de Deus,